Glória a Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor, nosso coração pertence ao Senhor, nossa vida pertence ao Senhor, nós queremos cada vez mais agradar ao Senhor e todos os dias da nossa história nós possamos alcançar esse alvo de fazer a Tua vontade, fazer aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Nós agradecemos a Ti por esse dia, por esse culto, por essa oportunidade de estar na Tua presença, Pai. E nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto. Está no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículos 6 a 8. João, capítulo 1, versículos 6 a 8. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Querido, esse texto, ele veio ao meu coração de uma maneira muito forte nesses dias, e eu queria que você, nesse início aqui, desse versículo, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era, e você vai colocar seu nome. Quero que você coloque o seu nome. E aí, se você é mulher, lógico, você vai colocar uma mulher enviada por Deus, né? Cujo nome era tal. Querido, é muito lindo quando nós entendemos que Deus nos está enviando ao mundo. Nós não somos apenas pessoas para frequentar uma reunião. Nós somos pessoas que Deus está confiando para enviar ao mundo. E você precisa tornar isso pessoal. Houve um homem, e aqui é até interessante que eu anotei isso na minha Bíblia, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Adenilson. Meu irmão, quando você torna isso pessoal, quando você entende, olha, sou eu que Deus está enviando ao mundo, sou eu, Deus está contando comigo nessa geração, Deus está contando comigo para resgatar pessoas que estão lá fora. Deus está contando comigo para que eu testemunhe a respeito da luz, para que eu indique o caminho, para que eu mostre o caminho. Querido, nós estamos vivendo um mundo de trevas intensas. Mas quem serão os luzeiros de Deus nessa geração? Quem serão os luzeiros de Deus nessa geração?
Não adianta você querer ficar passando a bola para o outro. E ficar admirando, ó, fulano é uma bênção, né? Fulano é uma bênção, é maravilhoso. Ó, fulano, ó, ora e a coisa acontece. Fulano prega a palavra e as pessoas são tocadas. Meu irmão, Deus não pode ficar contando com pequenas estrelas, Deus tem que contar com um corpo. Deus precisa contar com todos nós ao mesmo tempo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Adenilson. Meu irmão, e João, ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio de Deus de uma maneira assim tão plena, tão maravilhosa, tão tremenda. Quando você olha aí no versículo 22, olha o versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Olha que pergunta. Se alguém virasse para você e falasse, ó, quem é você? Me fala agora. O que você pode dizer a seu respeito? O que você diria? O que você diria? Eu sou o João. É? É isso que você responderia? Você responderia assim, eu sou fulano de tal. Hã? Irmão, olha que coisa tremenda. João, ele estava tão tomado pela identidade profética dele. Ele estava tão inteirado com quem realmente ele era em Deus. Quando alguém pergunta para você assim, olha, quem é você? Me fala aí agora, o que você pode dizer de você? O que você diria? Você diria seu nome, não era não? Eu sou... Perguntaram para João, quem é você? Ele poderia ter dito, olha, eu sou o João, filho de Isabel e Zacarias, e sou um israelita. Querido, olha que coisa tremenda. João entendeu a identidade profética dele. Perguntaram para ele, olha, que diz a respeito de ti mesmo? Olha a resposta dele. Próximo versículo. Travou. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que você diz a seu respeito? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele tinha uma identidade profética, ele sabia da identidade profética. Ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Ele sabia exatamente o que ele estava ali para fazer. Ele sabia exatamente o que ele tinha para realizar naquela geração. E ele não estava com medo disso. Ele assumiu a identidade profética dele. Ele não estava meio em dúvida, se eu falar que eu sou a voz do que clama no deserto e depois der errado. Não, querido. Ele sabia quem ele era. Ele entendeu a palavra, ele entendeu que ele era
a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Você acha que ele ficou com medo das retaliações? Você acha que ele ficou inseguro por causa das pressões que ele sofreria? Porque quando ele declarou isso, ele estava dizendo: olha, eu sou Elias, o que haveria de vir antes do Cristo. Ele assumiu algo que seria pesadíssimo. Mas ele não titubeou, ele não ficou inseguro, ele não ficou com medo de assumir o que ele era em Deus. Ele sabia que Deus estava o enviando para ser resposta naquela geração. Meu irmão, agora quem que Deus está enviando para ser resposta nessa geração? Volta lá no versículo 22. Aliás, 22 não, no versículo 6. Olha aí. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. É você, querido. Eu coloquei lá na minha Bíblia, eu anotei lá, olha, Adenilson. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era Adenilson. Sabe por que eu coloquei Adenilson lá? Porque eu assumi ser um homem enviado por Deus. Eu assumi a minha identidade nessa geração. E eu não assumi, como diz o outro, com fogo de palha, ou por emoção, eu sou um homem enviado por Deus. Não, querido. Eu entendi o que estava acontecendo. Eu entendi que aquilo ali poderia representar muitas provas que eu iria passar. Como passei, tenho passado até hoje. Mas não houve medo no meu coração, sabe por quê? Porque eu sei que Deus está me enviando nessa geração. Meu irmão, você precisa anotar seu nome nesse versículo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era fulano de tal. Se você quiser mudar, não é homem, é mulher. Pode pôr mulher lá, se você é mulher. Põe mulher, uma mulher enviada por Deus cujo nome é fulano de tal. É ter coragem de assumir a nossa identidade em Deus. É ter coragem de assumir a nossa identidade profética. É ter coragem de assumir o que Deus quer que nós façamos nessa geração. João não quis ficar com a glória, ele não quis ficar, não estava preocupado de ter destaque. Não, eu sou o cara. Não é isso não, querido. Ele estava disposto a submeter a Deus. Ele estava disposto a agradar a Deus. Ele estava disposto a fazer aquilo que estava no coração de Deus. E o quanto nós nos comprometemos com a nossa identidade profética, é o quanto nós vamos produzir para o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente tem gente que fica dividido. Uma hora ele quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma hora ele quer ser uma pessoa ungida de Deus, uma pessoa enviada de Deus, mas na outra hora ele já não quer mais ser isso. Ele quer ficar dividido entre o mundo e Deus, entre as trevas e a luz, entre a vida e a morte,
entre o pecado e a santidade. Tem muita gente aí que fica divagando, fica ali oscilando. Irmão, eu digo para você uma coisa, só você pode determinar para você o que você vai ser no reino de Deus. Só você pode dizer, olha, eu vou assumir o meu comprometimento com Deus. Mais ninguém. Seu pai não pode assumir por você, sua mãe não pode assumir por você, seu filho não pode assumir por você, só você pode dizer assim, olha, eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Ah, mas e se fulano não me apoiar? Meu irmão, isso não diz respeito a apoio, não. Isso diz respeito a posicionamento. É a sua declaração de vida. Isso aí não tem respeito a, não, mas se a minha mulher não me apoiar, se meu marido não me apoiar, e se meu filho não me entender, e se meus pais não me aceitar. Não tem nada disso, não. Isso aí é você e Deus, é você que diz, Deus, olha, eu estou disposto realmente a assumir a identidade profética que o Senhor tem para mim. E com apoio ou sem apoio, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, na Tua presença, para fazer aquilo que Te agrada. E se for difícil ou se for fácil, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para fazer aquilo que Te agrada. Irmão, o quanto você assume a sua identidade profética. João ele falou assim, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando aconteceu lá, né, Paulo estava numa certa região e algumas pessoas começaram a expulsar demônio lá, em nome do Deus de Paulo. E o diabo deu neles um couro. E sabe o que o diabo falou com eles? Olha, Paulo eu conheço. Jesus eu também conheço. Mas vocês, quem são vocês? Cortou eles no couro. Querido, sabe o que acontece? Eles não tinham um comprometimento de vida com Jesus. Eles não tinham uma identidade encarnada neles, como Paulo tinha. Paulo não falava de Jesus como algo para produzir benefício para ele, não. Ele falava de Jesus como sendo aquele que dominava sobre ele, como sendo o Senhor da vida dele. Ele tinha comprometimento, ele tinha entrega de vida a Jesus. Quando nós estamos dispostos a assumir a nossa identidade profética, irmão, não é só você que vai ficar sabendo que você é essa pessoa enviada por Deus, não. Não é só você que vai saber disso. O inferno também vai saber. O inferno também vai saber quem é você. E o inferno não vai querer que você fique próspero nesse caminho, não. Ou você acha que ele vai, o diabo vai olhar para você e falar assim, nossa, agora ele posicionou, tá bonitinho, tá lindo agora, olha que figura boa. Você acha que o diabo vai ficar olhando você crescendo em Deus, você se posicionando em Deus e ele vai falar, olha, realmente está lindo, está maravilhoso,
vou fazer nada com ele para não prejudicar, né? Para não afetar, para ele não perder esse posicionamento. Você acha que é assim? Hã? Não, meu irmão. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: o diabo, vosso adversário. Você acha que ele é o quê? Coautor, co-participante de alguma coisa? Não, ele é seu adversário. E o que ele puder fazer para te derrubar, o que ele puder fazer para te afetar, o que ele puder fazer para te parar, o que ele puder fazer para que você não avance no reino de Deus, o que ele puder fazer, vai fazer. Muitas vezes eu fui afrontado por Satanás. Muitas vezes. Meu irmão, é coisa boa. Se ele está tão indignado comigo, é porque eu estou no caminho certo. Meu irmão, se o diabo não precisa preocupar com você, alguma coisa está errada. Porque quanto mais você representa ameaça para o inferno, mais ele quer te derrubar. E ele tem estratégia. Meu irmão, o diabo não lança qualquer tipo de ataque contra a gente. Não é. Ele vai avaliar o ataque que vai fazer contra a sua vida, que possa te afetar. Porque se não for para te afetar, ele não ataca. Você perceber que você está muito bem em alguma área, ele não vai te atacar naquela área. Ele vai te atacar em alguma coisa que ele perceba que possa te afetar. Uma pessoa muito importante para você te humilhar, se te afetar, isso vai acontecer, porque o diabo vai lançar o ataque aonde possa te afetar. Meu irmão, quando nós entendemos o nosso posicionamento em Deus, quando nós assumimos a nossa identidade em Deus, você não é mais um ser humano comum. Não é. Você não é mais um alguém, um número nessa geração. Você não é um número. 200 milhões não sei o quê. Não, meu irmão. Quando você assume a sua identidade profética, você agora é alguém enviado por Deus para fazer diferença nessa geração, para fazer algo nessa geração. Quando perguntaram para João, olha, e você, o que você fala a seu respeito? Ele falou assim, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Agora pergunte para a pessoa que está do seu lado assim, o que você diz a seu respeito? O que você diz a seu respeito? O que você está preparado para dizer, olha, eu sou, né? O que você está pronto para dizer profeticamente? O que você entendeu da sua identidade espiritual? O que você entendeu que você é em Deus? Meu irmão, tem muita gente dentro da igreja que nem sabe o que é em Deus. E aí, por que tem tanta gente que entra em crise pensando que Deus abandonou, que Deus não quer mais nada com ela, que Deus não está ouvindo a voz dela, que Deus não está ouvindo a oração dela?
Isso aí é crise de quem não entendeu a identidade. Irmão, a palavra de Deus diz, olha, nunca, jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Quem falou isso? O Senhor. Ele falou que não vai te abandonar. Então você pode ter tranquilidade. Põe para mim aqui Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, quem? Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quem falou isso? Ele. Meu irmão, isso te traz segurança? E olha, se você tem certeza da sua identidade profética, você sabe disso aqui, ó. Você sabe que Ele falou que Ele não vai te abandonar nunca. E olha o que Ele diz no próximo versículo. Versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Meu irmão, olha que confiança que isso traz para nós. Olha que segurança que isso traz para nós. Afirmemos o quê? Confiantemente. Afirme com confiança, o Senhor é o meu auxílio. Diga comigo, o Senhor é o meu auxílio. Diga de novo, o Senhor é o meu auxílio. Diga mais uma vez, o Senhor é o meu auxílio. Meu Deus. Você está entendendo, meu irmão? Não falou que você não vai ter peleja, não. Mas ele falou, olha, o Senhor é o meu auxílio. Eu posso afirmar isso com confiança. Eu posso dizer isso com segurança. Eu posso dizer, olha, Deus não me abandonou. Ele nunca vai me abandonar. Ele jamais vai me deixar. O Senhor está comigo. Eu estou passando pela luta, mas o Senhor está comigo. Eu estou passando pela prova, mas o Senhor está comigo. Eu estou enfrentando as dificuldades, mas o Senhor está comigo. Eu estou passando por peleja, mas o Senhor está comigo. Quem está com você, meu irmão? O Senhor. Meu irmão, e isso está embutido na sua identidade profética. Você precisa saber, você precisa entender que você está indo com aquele que pode todas as coisas. Quem é que vai te auxiliar? O Senhor, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso vai estar te ajudando. Você não precisava de um auxílio melhor, não precisava? Hã? Meu irmão. Você não precisava de um auxílio melhor. Você já está muito bem na fita, como diz o pessoal, né? Está ótimo. Agora já não é fita mais não, né? Porque fita é antigo, né? Está bem na fita passou há muito tempo, né? Agora é o que então? Já que não é estar bem na fita. Está bem no vídeo? Está bem no site, né, Luiz? Meu irmão, olha, quem está indo com você é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que pode abrir a porta que Ele quiser abrir, e pode fechar a porta que Ele quiser fechar, e pode fazer o mar vermelho virar a terra seca.
você precisa entender que a identidade sua está ligada a quem você serve. A sua identidade está ligada a quem você serve. Você é um enviado de Deus. Olha como que está ligado a quem você serve. É um enviado de Deus. É ligação direta com Ele. É Ele que te mandou, é Ele que te enviou. Ele está indo com você. E aí esse versículo ele conclui dizendo o quê? Não temerei. Não temerei. Ele não disse, não terei lutas. Mas não temerei, é isso que ele diz. Ele não disse que você não vai ter luta. Ele falou, olha, não temerei, porque eu sei com quem que eu estou contando. Olha aqui, ó. Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Eu sei quem está me ajudando. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Irmão, você sabe quem está te ajudando? Porque às vezes a gente esquece, irmão. Às vezes a gente esquece quem está ajudando a gente. Tem hora que a gente passa a olhar tanto para o problema, tanto para a luta, tanto para dificuldades, tanto para a peleja, que a gente passa a esquecer quem está ajudando a gente. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmão, nós somos desafiados. Nós somos desafiados a realmente entender a nossa identidade profética. Então para de ficar declarando a sua luta, a sua dificuldade, a sua derrota, o seu medo, a sua insegurança. Para de ficar afirmando o negativo. Jó, no meio da sua peleja, irmão, imagina a peleja de Jó. Uma peleja, num curto espaço de tempo, ele perdeu todos os filhos, todos os bens, todos os camelos, todos os bois, todas as ovelhas, todos os servos, tudo em um curto espaço de tempo. E por fim perdeu a saúde. A Bíblia diz que ele coçava as suas feridas com um caco de telha. A Bíblia diz que ele ficou tão magro, tão magro, tão magro, que ele próprio disse, sobrei apenas com a pele e o osso. A pele e o osso. O que você imagina que um homem nesse estágio de vida ele vai declarar? Sabe qual foi a declaração de Jó? Ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Eu sei. Ele sabe o que ele diz? Olha, eu sei que eu não estou abandonado. Eu sei que ele não me deixou. Eu sei que eu ainda vou
eu ainda vou resolver o meu problema com ele. Eu sei. Querido, no meio da peleja, no meio de perder tudo, no meio de perder a saúde, no meio de perder todos os bens, ele continua reconhecendo quem está com ele. Eu sei que o meu Redentor vive. Ao invés dele afirmar a dificuldade, ele afirmou: olha, eu sei quem está comigo. Eu sei, vai chegar a hora que ele vai se manifestar a meu favor, e vai. Meu irmão, você está passando peleja? Está passando por dificuldade? Está passando por prova? Está passando por, como diz os irmãos, né? Está no estreito de Jeová? Está no estreito, meu irmão, saiba quem está com você no estreito. Você acha que está sozinho no estreito? Está não, meu irmão. Ele está indo com você. Ele está passando com você pelos vales, assim como pelos montes. Ele não te abandona, ele também passa com você pelos vales. Davi sabia disso, ele falou assim: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei. Eu sei quem está indo comigo. Isso faz parte da sua identidade espiritual. Você saber quem está indo com você. Meu irmão, nunca você está sozinho. Diga comigo, nunca eu estou sozinho. Porque muitas vezes a gente tem essa sensação. Quantos já tiveram a sensação que estão sozinhos? Levanta a mão. Olha, essa é uma sensação terrível. E é para quebrar, para derrubar. Quando você pensar que você está sozinho, lembra que ele disse: nunca te deixarei. Quem está com você? O Senhor está com você. Você pode até estar achando que está sozinho, você não está sozinho. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá na fornalha ardente? O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que a que já era normal. Normal já queimava com segurança. 7 vezes mais o rei mandou aquecer a fornalha. Meu irmão, a fornalha ficou tão quente que quem foi lá para aquecer a fornalha morreu queimado. Já pensou nisso? As pessoas que foram lá para botar fogo na fornalha, para ela ficar 7 vezes mais quente, morreram queimados. Aí de repente, o rei olha para dentro do fogo, e ele diz: não foram 3 que eu coloquei lá? Quem é aquele lá que tem uma semelhança dos deuses? Você acha que eles estavam sozinhos no fogo? Não, meu irmão. Deus pode deixar você até ir no fogo, mas ele vai junto. Ele vai junto. E a Bíblia diz que nem o cabelo deles chamusgou.
Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Olha, você não está sozinho. Você não está sozinho na peleja, você não está sozinho na fornalha, você não está sozinho na cova dos leões, você não está sozinho na travessia do mar, você não está sozinho quando os inimigos se levantam para te atacar, você não está sozinho. Ainda que você tenha a sensação de que você está sozinho, Ele nunca te abandona. Para você ser um instrumento nas mãos de Deus nessa geração, você precisa ter convicção do seu envio. Você precisa saber, olha, Deus está me enviando nessa geração. Deus está me mandando ir nessa geração. Você precisa ter convicção. Você não pode pensar assim, será que foi o pastor que me chamou? Será que foi o pastor tal que me enviou? Será que foi fulano de tal? Não, meu irmão, você tem que saber que é Deus que está escolhendo você. Porque se você pensar que foi o pastor, uma hora você vai pensar assim, ele errou a escolha. Mas quando você sabe que é Deus que está te enviando, você sabe, olha, quem está me enviando sabe o que está fazendo. Muitas vezes eu falei com Deus, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu acho que não era eu, não. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu me converti, eu era um cara todo travado, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de depressão, cheio de travas, tímido. Primeira vez que eu fui dar um aviso na igreja, eu era tão tímido, eu não consegui dar o aviso. Comecei a gaguejar, e travou geral. Consegui dar o aviso. E o pastor também não era muito gente boa, não, né? Porque, ao invés de me ajudar, ele falou, meu filho, não estou entendendo nada que você está falando. Aí que eu travei geral. Aí, eu fiquei tão tenso, para você ter uma ideia, que eu errei até o banco que eu estava sentado. Meu irmão, mas Deus não erra a escolha, não. Fala para o irmão que está do seu lado, senhora, Deus não erra a escolha, não. Ele escolheu você, querido. Fala para ele, olha, ele escolheu você, não erra a escolha, não. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, não era eu, não, acho que ele apontou, mas apontou para o lado errado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus enxerga muito bem. Você acha que ele ficou enganado com você? Ficou não, querido. Você acha que ele não sabia que você tinha um monte de defeito que você tem? Não, ele sabia. Você acha que ele não sabia as suas limitações? Sabia sim. Mas ele sabia mais do que isso. Sabe o que ele sabia? Ele sabia o que ele pode fazer na vida do ser humano. Ele pode fazer Abrão se tornar Abraão. Ele pode fazer Jacó se tornar Israel. Deus pode todas as coisas. Ele escolheu enviar você porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E muitas vezes o diabo ele vem, né, para te atacar, para tirar de você a segurança da sua identidade espiritual.
O diabo ele vem para minar você na sua segurança, na sua identidade espiritual. Porque ele sabe que se você ficar duvidando, se você não ficar seguro na sua identidade espiritual, você não vai avançar. E é por isso que você precisa saber quem é você em Deus. Você precisa saber, olha, eu sou enviado de Deus para essa geração. Você precisa saber, Deus me escolheu, Ele não errou a escolha. Meu irmão, olha, quando Deus se manifestou para aquele... Nossa, deu um branco aqui agora. Gideão, né? Quase que não veio o nome, né? Quando Deus se manifestou para Gideão, pensa bem, Gideão estava malhando o trigo aonde? No lagar. Por causa de quê, querido? Por medo. Por medo. Ele foi para o lagar, pensou, olha, aqui eles não vão me procurar para roubar o trigo. Então vou ficar aqui que eu vou estar seguro. Ele estava com medo de ser roubado. Aí Deus aparece para Gideão. O que é a primeira coisa que Deus fala com Gideão? Homem valente. Homem valente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, ó, Deus não erra a escolha não, cara. E meu irmão, pensa bem numa coisa, pensa bem, Gideão, de covarde, que estava ali com medo, escondido, ele é levantado por Deus, e com 300 homens ele vai lá e destrói o exército dos inimigos. Você acha que Deus estava confiando na valentia de Gideão? Ou Deus estava confiando naquilo que Ele pode fazer na vida do ser humano? Irmão, Deus sabia o que Ele podia fazer na vida de Gideão. Deus sabe o que Ele pode fazer na sua vida. Ele te escolheu, não foi à toa não. Ele te escolheu e te enviou, não foi à toa não, é porque você é precioso nas mãos dEle. Ele te escolheu e te enviou, é porque é com você que Ele quer contar. Ele te escolheu e te enviou, é porque Ele pode fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle. Ele te escolheu e te enviou porque Ele pode tirar as coisas que não servem da sua vida e colocar as que são boas dEle na sua vida. Ele te escolheu e te enviou, é porque tem pessoas que estão lá fora, que estão achando que também não podem ser alcançadas por Deus, porque elas são muito destruídas, e elas precisam encontrar com alguém que foi restaurado, para saber que Deus pode restaurar a vida do ser humano. Meu irmão, se chegar alguém perfeito, para um monte de gente que está lá fora destruído, eles vão olhar para essas pessoas e vão dizer, mas Deus escolheu você porque você é perfeito. Aí você vai poder testificar aquilo que Deus fez na sua vida. Você vai poder dizer, olha, eu estava lá no fundo do poço, eu estava destruído, eu estava arrasado, eu passei por tantas situações pesadas, e eu estava morto, e Deus foi lá, me alcançou, me resgatou, me transformou, me restaurou, me abençoou, me curou, me fez uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E aí essa pessoa que está lá fora,
vai ouvir esse testemunho, ela vai dizer assim, se você foi restaurado desse jeito, então há esperança para mim, né? Há esperança para as pessoas, querido. Há esperança. Só que a esperança está aqui dentro. Porque somos nós que precisamos ir lá fora para testificar para elas que elas podem ser transformadas. Muitas vezes eu já falei para as pessoas, se eu fosse Deus, eu não tinha me escolhido. Não tinha. Por que eu iria escolher alguém tão derrubado, tão lascado, tão quebrado, tão moído, tão nada? Porque era assim que eu estava. Aos 19 anos eu não tinha mais motivo para viver. Pensa, alguém com 19 anos não tem motivo para viver. Mas era eu. Mas, meu irmão, daquele trapinho, todo destruído, Deus olhou e disse, olha, eu quero esse menino para mim. Eu quero esse menino para mim. E ele foi lá e me alcançou, e me resgatou, e me transformou, e me curou. Levou anos para eu ficar curado. Anos, porque a destruição era muito grande. Tinha trauma saindo pelos cabelos. Mas Deus não desistiu de mim, Deus continuou investindo em mim, continuou acreditando em mim, continuou me curando, continuou me ministrando, continuou me restaurando, continuou olhando para mim dizendo, olha, é você mesmo que eu escolhi, e é você que vai dar fruto, e é você que eu vou enviar, e é você que vai se tornar restaurador de vidas. Meu irmão, Deus escolheu você e não errou a escolha, não. Ele não errou a escolha, não. É você mesmo, Ele está contando com você mesmo. Só que Ele não vai contar com você assim, de qualquer jeito, não. Ele vai investir em você primeiro. Primeiro Ele vai te restaurar, vai te curar, vai te ministrar. E se você der espaço, Ele vai fazer de você uma potência. Deixa eu te falar uma coisa. Quero ler com você um texto lá de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. E aqui você vai encontrar uma declaração muito linda, que é a declaração de Deus, o que Deus espera de nós. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas, aliás, não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Meu irmão, deixa aqui para mim esse versículo. O que Deus espera de você e de mim? O que Deus está esperando de nós? Ele está esperando de nós o quê? Primeiro, temor. Temas ao Senhor. Meu irmão,
temor resolve boa parte dos problemas que a gente vive nessa geração. Porque é uma geração que vive tentada ao pecado. Alguém que teme a Deus é alguém que vai buscar o caminho da santificação. É alguém que vai buscar o caminho oposto do pecado. Teme a Deus. Temer a Deus é saber quem Ele é respeitá-lo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é saber que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Meu irmão, tem gente chegando perto de Deus como se Deus fosse o amiguinho da esquina. Sem reverência, sem respeito. E Deus já falou sobre isso. Depois você vai ler lá, que hoje não vai dar para ler. Malaquias capítulo 1, a partir do verso 6, Deus fala exatamente sobre isso. Fala, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Meu irmão, nós precisamos entender quem é Deus. E aí, dessa maneira, nós vamos ter o verdadeiro temor de Deus. O verdadeiro temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus leva você para intimidade com o Senhor. Sem temor você não vai ter intimidade com Deus. Porque é Deus que dá a intimidade dele a quem o teme. Não é você que alcança a intimidade com Deus. É Deus que te dá o direito a ter intimidade com Ele. Mas isso Ele dá para quem? Para quem o teme. O temor de Deus, Ele guarda a sua vida do mal. Ele preserva a sua alma. Quantas pessoas hoje estão envolvidas em pornografia? Por que elas estão envolvidas em pornografia? Primeiro, porque elas conseguem fazer isso em oculto. Só que elas esquecem que quem precisa ver, está vendo. O temor do Senhor te livra do caminho do mal. Você não vai seguir o caminho da pornografia, não é porque você vai ser apanhado pelos homens, mas é porque você teme a Deus. Você pode conseguir até, não ser apanhado pelos homens. Mas, meu irmão, se você se envolveu na pornografia, ou minha irmã, se você se envolveu na pornografia, olha, você está perdendo coisas muito mais preciosas. Muito mais preciosas. O temor do Senhor faz com que você adote outro caminho. Opa, eu quero agradar o meu Deus. Eu respeito o meu Deus que está aqui comigo. Eu respeito o meu Deus que está aqui me vendo. Então a primeira coisa é o quê? Que temas o Senhor teu Deus. A segunda coisa, que andes em todos os seus caminhos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem caminho que não é para você.
Tem caminho que é o caminho dos ímpios. O que é um ímpio? É alguém que não conhece a Deus, é alguém que não teme a Deus. É alguém que não tem respeito por Deus. Tem caminho que não é para você, meu irmão. Você precisa fugir desse caminho. Os caminhos que você precisa andar são os caminhos... Ué, sumiu. Olha aqui, ó. Andes em todos os seus caminhos. Você vai pelo caminho do pecado, isso é para você? Não. Você vai pelo caminho do mal, isso é para você? Não. Você vai pelo caminho da injustiça, isso é para você? Não. Você vai pelo caminho da sensualidade, isso é para você? Não. Você precisa entender, olha, Deus quer que você ande em todos os seus caminhos. Você vai pelo caminho da mentira, esse é um caminho para você? Não, meu irmão. Não. Tem gente que pensa assim, não, mas é só uma mentirinha. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus quer que você ande em todos os seus caminhos. Sabe o que isso significa? Significa que Deus quer que você se separe para Ele. Deus quer que você ande uma vida reta, plana. Que você ande uma vida realmente agradável aos olhos dEle. A Bíblia diz sobre Noé, que Noé andou com Deus. Coisa linda. E Noé andou com Deus. Olha, Noé andou com Deus no meio de uma geração totalmente corrompida. Quantos daquela geração ali estavam corrompidos? Todos. Só Noé e a família dele que salvaram. 8 pessoas de uma geração inteira. 8 pessoas se salvaram. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. No meio de uma geração toda corrompida, ele conseguiu se preservar para Deus, andando com Deus. Olha o outro ponto. O ames. Como que Deus espera que você o ame? Obedecendo. Como que Ele espera que você o ame? Fazendo a vontade dEle. Como que Deus espera que você o ame? Só com o seu espírito? Não. A Bíblia fala assim, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Meu irmão, imagine uma pessoa que ama a Deus dessa maneira, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Você acha que um dia essa pessoa ela vai se distanciar de Deus? Sim ou não? Não. Seu amor por Deus preserva você no caminho. Preserva você
nas tribulações, nas dificuldades, nas pelejas, o amor por Deus faz com que você não se separe dele. Porque Deus já te ama dessa maneira. Ele já te ama a ponto de ter entregado o Filho dele por nós. E nós precisamos amá-lo nessa proporção. E o último ponto, ele diz o quê? E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Sabe o que acontece? Deus espera o seu serviço a Ele. Engraçado que o serviço ficou por último. Mas não quer dizer que é menos importante. Deus está contando com o seu serviço a Ele. Como que você vai servir a Deus? Olha, evangelizando, integrando, discipulando, levantando ministérios, manifestando os dons que Deus colocou na sua vida, sendo testemunha de Cristo onde você estiver. Como que você vai servir a Deus? Porque tem gente que pensa assim, não, eu preciso ter um cargo na igreja. Meu irmão, você não precisa ter cargo na igreja para servir a Deus. Você precisa ter um coração de servo. Se você tiver um coração de servo, essa semana, pastor Júnior, foi essa semana? Foi pregar lá na célula da Isabel, né? Querido, olha, uma célula dentro de uma instituição católica. Ela está lá, servindo a Deus, pregando o Evangelho, levando graça de Deus para aquelas pessoas. O pastor Júnior foi lá, saiu de lá apaixonado. Apaixonado. Irmão, você está esperando ter um cargo na igreja para você servir a Deus? Não, o serviço está lá fora, esperando a gente. Outro dia a Bia fez uma célula lá, um encontro lá na casa dela. Quantas mulheres foram lá? 14 mulheres. 14 mulheres. Meu irmão, se você quiser servir a Deus, olha, tem serviço a rodo esperando a gente lá fora. Tem certeza que se você marcar um encontro na sua casa, você convidar pessoas que você conhece, vai ir gente demais. Ah, mas eu não estou pronto para liderar o encontro. Você não está pronto não, querido. Chama outro irmão que está pronto para ir junto com você. Irmão, estou com esse desejo de coração, vem comigo. Deus está enviando você para essa geração. Fique de pé.